Bom, pessoal, vamos dar início agora na prática, né, o uso da bola, ok? Vou explicar para vocês o que é esta reguinha. Esta reguinha é para a gente achar exatamente o tamanho do corte aqui na bola, tá? Nós estamos trabalhando com um tamanho padrão de retrato, um tamanho padrão de figura, divisão de 3 partes e meia. Essas divisões podem variar, claro, podem, mas a gente vai trabalhar com uma divisão padrão e depois a gente vai alterar isso daí se for preciso para fazer alguma medida mais específica. Então eu sempre parto do padrão e depois eu altero se eu precisar alterar alguma dessas medidas, porque daí fica a alteração, você vai alterar pouca coisinha, talvez aumentar um pouco mais o nariz, se a pessoa tiver o nariz mais comprido do que o normal, depende da etnia dela, mas a gente não deve se preocupar com isso agora, porque o que interessa mais para a gente aqui é que a gente trabalhe bem a parte mais usual para depois a gente entender as distorções, ok? Então vamos começar a fazer o corte lateral da bola. Então esta reguinha aqui, ela vai nos ajudar para isso. Então se a gente for pensar, o que significa esta primeira linha? É a parte de cima da bola. E esta segunda linha é a parte de baixo da bola, ok? Parte de cima e parte de baixo. Esta linha significa a parte do meio da bola, ok? Mas por que isso? Porque nós precisamos achar o corte, né? Então eu peguei o tamanho da bola e dividi no meio. E em uma das metades, aliás, nas duas metades eu as dividi em 4 partes iguais, tanto na metade de cima quanto na de baixo. Isso vai nos ajudar a achar exatamente o início do corte da bola, tá? Então, se a gente pegar aqui das 4 partes da metade superior e trazer aqui uma linha, eu achei o ponto de cima do corte. E pegar aqui a última linha aqui na metade inferior, eu vou achar o corte aqui. Então, o que eu achei aqui? Eu achei o corte da bola, ok? Para achar o outro lado. Para achar o outro lado é muito fácil. É só seguir aqui. E é só seguir aqui mais ou menos. Tentar fazer o máximo parecido possível dos dois lados para dar uma simetria, né? Então achei aqui as duas laterais, o corte das duas laterais da bola, ok? É importante a gente lembrar que esse corte aqui ele é arredondado, né? Ele é arredondado, né? Totalmente reto. Tá? Então aqui, trazendo a linha aqui, o que eu tenho? O local do nariz. O meio eu tenho o local da sobrancelha e a parte de cima eu tenho o local do cabelo. E o que eu tenho aqui na parte de baixo é jogar uma vez aqui e eu acho a região do queixo. Eu posso construir o maxilar dela com muita facilidade. Ok, pessoal? Então aqui essa figura, eu vou fazer uma figura feminina. Vamos começar com uma figura feminina, ok? Então, bem de leve eu venho trazendo o maxilar da figura. Se vocês derem prioridade para linhas mais retas nessa fase da construção, é muito mais fácil. Ah, mas eu quero arredondar. Ah, mas a forma não é tão reta. Realmente. Mas você partindo de linhas retas, é muito mais fácil a construção. Depois a gente arredonda. Esse é o macete da coisa. Ok? Então agora o que nos falta aqui? Colocar o eixo central da bola, né?
Então pode sempre estar usando um compasso se você quiser. Um pouco menor. Vamos achar o centro. Opa! Um pouquinho menos, a gente acha o centro da bola. O centro na vertical, né, pessoal? E aqui nós temos a cruz que eu tanto falo para vocês. Ok? Então a gente parte da onde? A gente parte da cruz. Ó. A gente parte da cruz, eu já começo a iniciar o nariz. Como eu falei, linhas retas, ó. O esboço sai muito, mas muito mais simples. Muita gente me pergunta a questão do olho. Aonde o olho começa? Nós podemos começar com o olho mais ou menos no meio. Mais ou menos, tá? Isso não é regra, mas ajuda muito. No meio do todo, a gente pode usar ele para começar a fazer o ponto de partida do olho. Aqui, ó. Tá? Lembrando que a distância de um olho para outro é um olho, sobrancelha sobe. Então, vamos ter que observar muito isso no real para poder estar calculando o quanto que sobe e o quanto que não sobe. Não tem uma regra para isso também. Importante que tem pessoas que têm a sobrancelha mais reta. Isso também é um fato. A boca geralmente é 1/3 desse espaço. Não esquecer que nós estamos trabalhando com a boca feminina. Trazer o meio é importante, pessoal, porque a boca ela fica bem no centro, ó. Esse Vzinho aqui, ele é bem no centro. Melhorar aqui o... Tudo bem fraco, tudo bem colocado de uma maneira bem inicial. Que é pra gente ter margem aqui para a mesma distância do centro que eu deixo aqui, eu deixo desse lado aqui, eu deixo desse.
Vamos ajustando as curvaturas. Aqui no meio desse corte aqui nós sabemos que sai a parte lateral, ok? Daqui que sai a parte lateral, pessoal. Vamos fazer uma franja aqui nela. E o cabelo passa acima da cabeça, lógico, né? Feito isso, feito o esboço, eu já posso começar a trabalhar em cima desta figura. Trabalhar já colocando mais detalhes. Então observem como a construção me ajudou a conquistar a proporção. Sempre comparando os dois lados muito bem. Lembrando que a distância de um olho para outro olho é exatamente um olho, né? Vamos sombrear um pouco aqui. A gente deita o carvão para não marcar. Senão ele marca o papel demais e aí nós vamos ter problemas na finalização. Ok? Nada muito forte ainda, porque nós estamos na fase de detalhes, mas não finais. Temos uma sombrinha projetada aqui. Certo? Então, pessoal, olha como a estrutura me ajudou. Eu estou olhando uma fotografia aqui. Desta vez eu estou olhando uma fotografia. E eu percebo que o queixo é um pouquinho mais curto, ó. Então eu subo ele um pouquinho mais. Então, vejam como a estrutura, se você está fazendo um retrato, como você pode estar alterando essa estrutura. Milimétricos, né? São ajustes milimétricos, pessoal. Mas faz muita diferença no resultado final. Ok? Mais escura a sombrinha projetada embaixo do nariz. Aqui é para fazer o nariz girar. Então estou dando uma pequena blocada, mesmo não estando falando sobre os blocos, eu já estou dando uma pequena blocada e também uma pequena sombreada, tá, pessoal? Então vejam que o desenho é uma conquista. A gente não sai colocando um traço definitivo. Nós vamos trabalhando sempre isso. Um pouco mais acima. Então a gente trabalha bastante
antes de bater o martelo dizendo que um espaço está correto já. Não, nós vamos trabalhar bastante. Aí depois sim. Aqui eu não estou, como o objetivo é fazer a construção e desenhar em cima, eu não vou fazer algo muito bem terminado, tá? Mas eu quero que fique bem compreensível o desenho em cima da estrutura. Então, talvez terminar um pouco mais bem acabado ajude a gente a ter essa compreensão melhor. Então, pessoal, a gente tem sempre que estar treinando desenhar tudo, não só homem, não só mulher. A gente tem que tentar desenhar tudo, treinar a desenhar tudo, inclusive crianças, inclusive velhos. Eu vou fazer um velho no próximo exemplo aqui. Então aqui, o que eu posso fazer? Já mandar uma sombrinha lateral aqui, para já me ajudar no volume. Vamos fazer o lábio aqui. Primeiro o lábio superior. Depois nós vamos fazer o lábio inferior. Geralmente, galera, o lábio superior recebe mais sombra do que o lábio inferior. Não vou dizer que é uma regra, mas isso se dá porque a luz geralmente vem de cima. Nossa luz vem daqui. Certo? Então o que acontece? A luz vindo de cima, o lábio superior vai ficar mais escuro e o lábio inferior vai ficar mais claro. Então aqui nós temos uma divisão. E aqui nós temos uma sombra projetada pelo lábio inferior. Aqui também temos sombra projetada. Na verdade aqui é uma sombra projetada é uma coisa, essa aqui é sombra própria, tá? O cabelo viria aqui. Aqui teríamos sombra, provavelmente. Aqui teríamos o pescoço. Perdão. Aqui teríamos o cabelo. Como eu falei para vocês, o cabelo vai depender muito de cada pessoa, né? A altura em relação ao topo da cabeça. Muito gostoso desenhar, pessoal. É um hábito que a gente tem que criar. Quem não tem, tem que ter. Porque quanto mais a gente desenha, mais a gente fixa na memória os planos, as distâncias.
Então não tem como a gente chegar num resultado se a gente não treina. Milagre não existe, a gente tem que treinar. Tem que ter a técnica, porém a gente tem que treinar para que essa técnica esteja na ponta dos dedos. Literalmente na ponta dos dedos. Tá? Vamos escurecer aqui que fica mais bonito. Vamos fazer os olhos, né? Aqui provavelmente é mais escuro. Questão dos cílios. E lembrando que a gente não fica desenhando cílios, né? Eles não aparecem na distância. Lembre-se sempre, lembrem-se, né? Sempre de que a gente pinta o que a gente vê, não exatamente o que é. Isso se aplica não só à pintura, mas também ao desenho. Né? Então, os cílios são linhas? São fios? Sim, mas não é o que a gente vê de longe. Então eu pinto o que eu vejo. Ou desenho o que eu vejo, melhor dizendo, aqui no caso. Então é isso que eu queria passar para vocês na questão, essa questão da visão, da percepção. Tá, pessoal, é um desenho simplificado. Na verdade ele é estilizado, né? Pra também a gente não sair do desenho, né? Quero que pareça desenho. Aqui em cima do olho sempre mais escuro, porque nós temos sombra projetada pela pálpebra. Aqui nós vamos ter sombra também. Manter sempre o carvão apontado. É um carvão integral, né? Eu acho ele muito interessante porque ele deixa bem preto o desenho, né? Aqui provavelmente seria mais escuro. Aqui também.
Provavelmente teríamos uma sombra do cabelo aqui. E se nós quisermos, podemos apagar a linha da estrutura. Para deixar o trabalho mais limpo, né? Um pouco mais limpo. Então tá aí, pessoal, aqui uma figura feminina. Provavelmente aqui teríamos sombra. Não vou pintar o cabelo, senão a gente vai perder muito tempo aqui só nessa figura, né? Mas um pouquinho mais a gente pode detalhar aqui para ver o resultado. Aí, pessoal, então uma figura feminina desenhada da mesma maneira, usando a estrutura da bola. Isso é muito legal porque nós percebemos o funcionamento dessa estrutura, né, num retrato. Nós vamos ter no módulo 5, se eu não me engano, nós vamos ter ali o retrato pintado mesmo, né, um retrato pintado com carvão, com pastel, bem realista. Aqui é um lápis crayon, que ele é mais fininho. Esse aqui que eu tenho aqui, ele é bem fininho. Ele é mais claro que o carvão, então ele é legal para a gente fazer uns tonzinhos aqui mais intermediários. Fica bonito. Bem bonito mesmo. Quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai chegando num resultado bem interessante. Ali tem uma sombrinha, aqui nós temos o clarinho da pálpebra inferior. Uma borracha Mano Zero também ajuda a gente a abrir umas luzinhas aí, se alguém tem interesse em fazer em casa. E aqui, pessoal, vamos apagar agora vamos apagar a cruz. Vocês façam essa cruz um pouco mais fraquinha do que eu fiz, né? Eu fiz aqui forte, que é para vocês poderem ver e entender a estrutura. Olha lá, mas fica bem bonito sem ela. E aqui a gente dá uma ligeira sombreadinha. Sombrear um pouco aqui, para o nariz virar. Ó, veja que essa sombrinha fez o nariz virar, né, para baixo, ok? As formas, a gente vai falar bastante de formas e blocos. Isso ajuda incrivelmente o trabalho. E aqui provavelmente teremos uma sombra
para dar volume no lábio. Ok, pessoal? Tá aí a figura feita em cima da construção da bola. Ok? Então agora tem o rosto de 3/4, que vai ser um velho que eu vou fazer, né? E o rosto de perfil. Então vamos lá.